Você ainda está disposto a ouvir uma pregação? Vou perguntar de novo, vai que todo mundo concorda. Você está disposto a ouvir uma pregação? Glória a Deus. Eu estou numa posição desafiadora. Eu vim com o meu esboço pronto, como eu sempre faço, de uma palavra que faz tempo que eu sei que é para compartilhar aqui, que seria inclusive um encerramento da nossa série, mas o Espírito Santo ele falou muito claro comigo durante o louvor, de que era para eu pregar sobre outra coisa. Quem me conhece e sabe o meu processo de preparação, sabe que é um exercício de dependência extrema. Então, hoje é a primeira vez que você vai me ver compartilhar a palavra sem ter preparado um esboço. Talvez vai ser melhor, porque quando o Espírito Santo flui, sempre é bom, né? Do jeito dele, sempre é melhor. Então, estenda suas mãos para mim. Eu quero confessar diante de todos, inclusive para envergonhar e humilhar Satanás, como sempre, que faz parte do porquê que a gente vive, para humilhar Satanás. Quero confessar que eu estou com medo, mas que eu sei que o Espírito Santo é aquele que me guia em toda a verdade. E é só dele que eu dependo, não é do meu entendimento, da minha capacidade, senão eu estava lascado. Então, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, que você flua e fala aquilo que você deseja falar. Jesus, você é o verbo vivo que se fez carne, você é a palavra, você é a verdade que liberta. Flua, Senhor, através da Tua palavra, alcance os nossos corações e nos leve mais perto daquilo que o Senhor deseja para nós. Que eu não atrapalhe aquilo que você deseja fazer, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com você sobre apenas uma coisa. E eu vou fazer isso baseado em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, uma história que você já conhece. Você não precisa nem abrir, pode só ouvir. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A gente está vivendo um mês aqui onde o Espírito Santo de Deus ele tem nos conduzido a aprender mais sobre o lugar secreto. Você já aprendeu que o lugar secreto não é um lugar físico, mas é um estilo de vida que você é chamado a viver. Um estilo de vida de quem vive para os olhos de Deus, quem vive para a audiência de um. Você aprendeu no começo desse mês que para a gente viver uma vida em secreto, nós precisamos permitir que o Senhor entre no nosso quarto, que Ele arrume a bagunça. E que você precisa abrir mão de uma vida em segredo para você conseguir viver uma vida em secreto, que glorifica o Senhor. E essa palavra deu fruto, muitas pessoas nos procuraram, estão buscando aconselhamento, discipulado. A gente tem visto um arrependimento genuíno ser gerado no coração dos jovens dessa casa. Depois você escutou que o lugar secreto é o lugar onde Deus vai te preparar e vai te forjar para você viver o seu propósito. Você aprendeu que é importante você viver em fidelidade, que é importante você viver em obediência, que Deus não vai te liberar para viver o seu propósito sem te fazer passar pelos processos e te aprovar. Você foi ensinado que a gente passa sim por provas, mas porque Deus deseja nos aprovar. Que essa prova é uma prova de consulta, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e Deus ele nos forja no anonimato, nos forja na fidelidade, até que a gente esteja preparado para ocupar as posições e o propósito dele para a nossa vida. E assim a gente pode revelar Jesus em tudo aquilo que a gente faz.
Você também aprendeu semana passada que o lugar secreto é um lugar de deleite, que a gente precisa viver desfrutando da presença de Deus, que a gente vai para esse lugar porque a gente quer contemplar Jesus simplesmente por quem Ele é. E quando a gente vive na presença dEle, vive focado nele, as coisas são mais fáceis. Tudo flui conforme a vontade dEle. E hoje eu quero falar com você, baseado nessa história que provavelmente você já conhece, já ouviu milhares de pregações sobre, que o Senhor Ele quer restaurar no nosso meio o senso de prioridade. Nós estamos vivendo numa era de muitas informações. Estamos vivendo um momento que a gente é bombardeado constantemente com más notícias. Está escasso receber boas notícias. Mas nós temos uma boa notícia, que é o Evangelho de Cristo, e essa boa notícia ela é suficiente para ancorar o nosso coração, para ancorar a nossa mente, as nossas emoções. Nós estamos ancorados em Jesus. Essa âncora que Hebreus fala que é a nossa esperança, ela é uma âncora para a nossa alma, para nossas emoções, para os nossos pensamentos. Ela está atrás do véu, conectada com Jesus. Nós estamos ligados nele, assentados em lugares celestiais com ele. Só que nem sempre você se percebe assim. Nem sempre você consegue viver assim. Eu sei que tem muitas coisas que você escuta aqui nesse púlpito e que você sai daqui tipo, uau, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí chega segunda-feira e você já não pode muita coisa, daí chega na quarta-feira você já não está podendo quase nenhuma coisa. Chega na sexta-feira você já esqueceu até quem você é, esqueceu a sua fé, e aí você vem de novo para ser renovado. E embora eu acho muito oportuno que você venha, glória a Deus por isso. Nós estamos muito felizes de ter você aqui, nós queremos te servir. Você vem aqui para ser equipado, para ser empoderado, para viver tudo que Deus tem para você. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo. Por que a gente precisa quebrar esse ciclo? Porque o Espírito Santo de Deus ele está disponível para cumprir o plano de Deus na minha e na sua vida. O Pai deseja nos amadurecer, para que então a gente viva o que Ele tem para nós. A nossa vida cristã, ela não é sobre nós, ela é sobre Ele e ela é sobre o outro. O reino de Deus é sobre Jesus, é sobre o Rei. Eu sei que é uma afirmação tão simples, mas a gente precisa sempre relembrar o simples, porque nós somos facilmente distraídos, nós somos facilmente levados. Muitas vezes nós somos levados por ventos de doutrina, nós somos levados por ventos de ideologia. Eu quero que você imagine comigo um barco agora, e imagine esse barco no meio do oceano. A gente tem falado bastante essa semana, né? Tem usado bastante essa figura de oceano, de barco. A gente falou sobre isso nas nossas células. Eu sei que muita gente teve a reflexão da célula hoje, então está fresco essa imagem na sua mente. Nós somos esse barco. Só que você concorda comigo que se um barco ele não estiver ancorado, ele é facilmente levado por uma tempestade, ele é facilmente levado pelo vento, e se o vento sopra para cá, ele vai para cá, se o vento sopra para lá, ele vai para lá. E eu quero dizer para você que esse vento, nessa ilustração, são as circunstâncias. Nós precisamos ser soprados por um vento, sim. E esse vento é o Espírito Santo de Deus. Você foi criado para viver um nível de intimidade, de relacionamento com Deus, em que você ouve a voz do Espírito Santo e você é conduzido por Ele nas pequenas coisas e nas grandes decisões. Quantas vezes a gente é procurado como pastores ou como líderes para orar pelas pessoas para que elas possam receber uma resposta e uma direção de Deus. Embora eu ame fazer isso e nunca vou me negar a fazer isso, o mesmo acesso está disponível para todos nós. Deus quer que você o ouça, que você o entenda, que você compreenda a voz e a vontade dEle, que você se mova como um filho dEle. E para isso o Filho dEle veio, morreu, ressuscitou, cumpriu tudo o que precisava ser cumprido, mas não nos deixou sós. Enviou sobre nós o seu Espírito Santo.
nos prometeu que esse Espírito iria nos encorajar, que esse Espírito iria nos guiar a toda a verdade. E isso está disponível. Só que se a gente não vive ancorado nele, se a gente não vive sendo liderado somente por ele, nós vamos ser facilmente levados. E nós estamos vivendo um tempo de muitos enganos, um tempo que é desesperador. E você, como jovem, precisa quebrar esse ciclo na sua vida de procrastinação, de transferência de responsabilidade. O pastor ora por mim, o discipulador ora por mim, o líder de célula ora por mim. Você ora por você. E se for para orar por alguém, que seja você orando pelo próximo. Porque eu falei para você que o reino é sobre Jesus e que nós precisamos estar ancorados nele para a gente ser guiado pelo Espírito dele. Mas o reino também é sobre o próximo. Quando a gente amadurece, quando a gente assume esse lugar de filho maduro, não porque a gente é bom, mas porque ele é bom e nos deixou todas as ferramentas para que a gente acesse esse lugar, então a nossa vida não vai mais ser sobre nós, mas vai ser sobre o próximo. É sempre sobre transferir, sobre multiplicar. A gente está falando de um reino de discípulos, de um reino de sacerdotes. Eu sei que você já ouviu muitas vezes isso aqui, e desde que eu assumi, eu sou a goteira chata na sua mente, toda semana, falando para você que você tem que formar discípulos. Mas não existe outra forma desse reino fluir e funcionar. E cada vez mais eu tenho a consciência que ou você está posicionado, formando discípulos, pregando para o próximo, enviando o próximo, ou você trava o fluir do reino de Deus. Não porque nós somos capazes de travar aquilo que Deus pode fazer. Eu não estou falando sobre o poder de Deus. Estou falando sobre o fluir de Deus na sua vida. Porque se você não se posicionar, eu lamento te dizer, outro vai se posicionar. O reino não vai parar por causa de você. Mas se você travar o fluir do Espírito Santo na sua vida, o fluir do reino de Deus na sua vida, você vai perder a oportunidade de ser tudo aquilo que Deus te criou para ser, de viver tudo aquilo que Deus te criou para viver. E eu posso dizer para você que não existe lugar mais desafiador, mas também não existe lugar mais maravilhoso do que viver a vontade de Deus, do que se dispor a ser alguém que serve pessoas. Porque quando você está focado em construir o que Deus quer que você construa, quando você está focado em ser soprado pelo vento do Espírito e viver a vontade dele para a sua vida, você vê a ação dele em cada passo que você dá. Você vê ele fluindo e ele estabelecendo coisas que fazem valer a pena a caminhada. Toda essa introdução para dizer para você que é um tempo da gente quebrar esse ciclo e a gente se posicionar nesse lugar de maturidade. O lugar secreto, como foi falado aqui, com tanta contundência, não é sobre nós, é sobre Ele. Mas é no lugar secreto que Ele gera em nós aquilo que Ele deseja. E Ele só deseja uma coisa. Ele só deseja uma coisa, que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Existe uma versão para todos nós, um modelo, Cristo. Existe uma versão sua que está disponível em Cristo, que quando você caminha com Jesus, você vai se tornar essa pessoa. Eu não sei você, mas eu quero ser a minha melhor versão. E a minha melhor versão é eu morto e Cristo vive em mim. A sua também. A sua melhor versão é Cristo vivendo em você. Só que é um reino de multiforme graça. Então, Cristo, no Pastor Beto, ele vai conduzir o Pastor Beto de uma forma, para um propósito, para um ministério, para uma área de governo. Cristo, na vida do David, vai conduzir ele para um outro lugar. Cristo, na minha vida, vai me conduzir de uma outra forma. E daí cada um de nós vai ocupar o lugar que Deus quer que a gente ocupe, e o corpo vai funcionar, e o reino vai crescer, e as coisas vão acontecer naturalmente. Só que quando nós olharmos para as pessoas, nós não vamos mais enxergar no nosso meio aquilo que a gente faz, ou o título que a gente carrega, ou a nossa responsabilidade. A gente vai enxergar Cristo.
E aí, se a pessoa está cantando, está liderando a adoração, está pregando, está servindo na porta, está trabalhando como médica, está sendo um professor, está administrando dinheiro, está administrando um banco, não interessa. Você não vai enxergar o que a pessoa faz, você vai enxergar o caráter de Cristo nela. É simples. Mas a gente precisa se posicionar para viver o simples. Se a gente já tivesse se posicionado para viver o simples, esse lugar estava cheio. E não por entretenimento ou por estratégias. Cheio porque as pessoas foram atraídas pela presença de Deus nas nossas vidas. Essa presença é para que você viva tudo que Ele tem para você. Mas ela não pode ser contida em você. É para que através de você, outros sejam atraídos. E eu não sou contra estratégias, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ser criativo, eu acho que a gente tem que ser inteligente. Nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito Santo. Só que a gente precisa, urgentemente, restaurar essa vida em secreto, restaurar esse relacionamento, quebrar esse ciclo, para que a gente possa, então, avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno está numa posição de defesa, preparado para se defender, porque a gente está avançando e porque a gente está ocupando espaço, porque a gente está atacando as trevas e exercendo a autoridade que Jesus deixou disponível para nós. Mas sabe o que acontece quando eu e você ficamos confortáveis e não ocupamos a nossa posição? As portas do inferno estão lá, entediadas, sem ter trabalho. Eles não precisam nem resistir, porque a gente não está avançando. A gente não está atacando. E lógico que com isso eu não estou dizendo para você que o diabo para de trabalhar. Ele não para, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas você concorda comigo que a gente pode tornar o trabalho dele bem mais difícil? Porque ele já foi derrotado por Cristo e nós temos a mesma autoridade que Cristo Jesus? Só que se a gente não está fazendo o nosso papel, ele está lá fazendo o dele. A gente não está nem dificultando para que ele faça o papel dele. Eu não gosto de dar ibope para ele, então isso é tudo que eu vou falar sobre ele. Eu estou aqui para falar sobre Jesus e eu estou aqui para falar sobre você. Você foi chamado para exercer a mesma autoridade que Cristo Jesus. Enquanto você não se posiciona, existe uma geração morrendo. Existe uma geração perdida. Enquanto você não é curado, não é restaurado, não é transformado por essa palavra, que é vida, cura, remédio, presença, tem gente lá fora morrendo, tem gente lá fora se matando. E essa responsabilidade é nossa. A partir do momento que Jesus falou, vão, já está falando de uma ação, se mova, faça alguma coisa. Enquanto você vai, pregue. Enquanto você vai, faça discípulos, nós somos indesculpáveis. E desculpa se eu estou batendo nessa tecla semana após semana. Eu quero que você chegue a esse entendimento de que você é indesculpável. Você é indesculpável. Você precisa entender que você tem tudo o que você precisa para viver tudo que Jesus quer que você viva. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Mas Ele conta conosco. E esse privilégio é nosso. E aí quando a gente entra um pouco mais nessa história, você está entendendo que o que eu estou falando aqui sobre Marta e Maria é sobre esse ciclo, principalmente sobre Marta. Então agora eu vou entrar um pouquinho no ciclo que nós somos presos quando nós vivemos desfocados da presença e do propósito. Faz sentido? Obrigado. Tem que fazer. Se não fizer, eu explico de novo. Eu não estou acostumado a não ter tudo preparado. Aleluia. Quebra, Deus. Faz um vaso melhor. Eu quero começar dizendo para você que Jesus ele entrou nessa casa. Ele intencionalmente foi para estar nessa casa. Jesus não estava cumprindo uma agenda ministerial ali. Jesus foi ali para ter relacionamento com aquela família. Eram amigos dele. Em outro momento, quando Lázaro morre, a gente vê Jesus chorando. E as pessoas julgando Jesus, falando, era amigo dele, ele curou todo mundo, não curou o amigo dele. Entenda que Marta, Maria e Lázaro eram um grupo de irmãos que eram amigos de Jesus.
Então Jesus ele foi para aquele lugar simplesmente para ter tempo de qualidade com os seus amigos. Trazendo para a nossa realidade, Jesus nos chama de amigos. Nós não somos servos, nós somos amigos. Nós somos servos, mas Ele é tão bom que Ele nos trata como amigos. Faz sentido? Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Rei. Para ser nosso amigo, Ele não está abrindo mão de quem Ele é. Ele está sendo generoso e falando, suba para cá. Você pode estar sentado no mesmo lugar que eu, porque eu me fiz como você e venci para que você, na sua limitação, na sua humanidade, possa caminhar junto comigo. Eu te chamo de amigo porque eu revelo para você tudo aquilo que o Pai revelou para mim. Mas a gente não vive, muitas vezes, como amigo de Jesus. A gente não vive intimidade, a gente não vive relacionamento. Enquanto eu estava desesperadamente tentando anotar alguma coisa ali, que o Espírito Santo falava comigo, vou até ficar com esse celular na mão, que eu acho que é mais fácil. Olha que é difícil, hein, gente? O mover que estava acontecendo aqui nessa adoração. Eu queria estar lá no chão, babando, igual todo mundo, chorando. Mas eu falei, tá bom, Deus, vamos lá, eu aceito o desafio. O que você quer falar? E aí ele deu alguns tópicos, porque ele sabe que senão eu acho que provavelmente eu teria um AVC. E não conseguiria subir aqui. Intimidade. Desejo de estar junto. Vamos falar um pouquinho sobre desejo. Quando Eva decidiu pecar, ela fez isso porque ela desejou o fruto. O João falou sobre isso semana passada. Ela desejou. E porque ela desejou, aquilo pareceu ser bom, aquilo pareceu ser apetitoso. E então ela comeu e deu para o seu marido comer também. Você vê que existe discipulado até no pecado, né? Não basta pecar sozinho. A pessoa quer pecar e quer levar o outro junto, né? Provavelmente ela era jovem. Provavelmente. Não sei, parece assim, que não basta pecar, tem que arrastar gente junto. Querer discipular, assumir uma responsabilidade, assumir uma célula, talvez não, mas levar os outros para o pecado. Ai, tem coisa que eu falo que não sei porquê. Fecha parênteses. Hoje é tudo na conta dele. Eu nem sei muito o que eu estou falando aqui. Estou deixando fluir. Mas é a palavra dele, então vai dar certo no final. Mas você entende que o desejo moveu a ação? O desejo moveu para o lugar errado, porque era um desejo errado. Mas a Bíblia diz que o Senhor colocou dentro de todos nós um anseio, um desejo pela eternidade. É natural, é graça comum sobre toda a humanidade, um desejo pela eternidade. Sabe aquele dia que você acorda sentindo que você precisa mais de Deus? Talvez você está aqui ouvindo essa pregação hoje, você não é muito familiarizado com ambiente de igreja, com caminhar com Jesus. Você deve até ter se assustado com as coisas que a gente orou aqui, gritou e falou. Mas existe um desejo de querer mais de Deus. Esse desejo, ele precisa ser canalizado em uma ação. Eu caminho agora, nessa nova fase da minha vida, com muitos jovens que não são ainda cristãos como nós, que não são desse ambiente que a gente está acostumado. Mas sabe o que eu estou descobrindo? Quanto mais eu me embrenho em ambientes fora das portas, das paredes das nossas igrejas, e eu sento em rodas e eu converso com pessoas da sua geração que não são ovelhinhas, sabe o que eu percebo? As pessoas querem Deus. Muito. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, as pessoas querem ter experiências com o Espírito Santo. As pessoas querem ler a palavra e conhecer a palavra. As pessoas querem manifestações sobrenaturais. As pessoas acreditam que Jesus cura. Sabe o que as pessoas não querem? Estar na igreja. Sabe por quê? Você sabe, né? Por minha e sua causa. Porque a gente não está sendo um bom retrato. A gente não está sendo uma boa imagem de Cristo. Isso é sério. Isso é muito sério. Por que a gente não está sendo um bom retrato de Cristo?
Porque a gente não está vivendo pelo único desejo que importa. A gente está distraído com vários outros desejos, com várias outras vontades. E esse desejo tem que ser canalizado por mais. Se eu quero ter intimidade, eu vou arrumar tempo. Amanhã um dos meus melhores amigos está vindo para Maringá. E eu quero ter tempo com ele. Eu tenho compromisso o dia inteiro. Domingo é dia de trabalho para mim. E eu dei um jeito. Porque eu quero estar junto. Porque eu quero ter tempo. Na verdade, uma das coisas que eu mais estou sentindo falta nessa estação da minha vida é tempo de qualidade, de mesa, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Isso não é uma queixa, não estou lamentando aqui, não é um lugar de lamento aqui. Mas só estou constatando para você que quando a gente quer tempo, quando a gente quer estar junto, a gente arruma uma forma. A gente canaliza o desejo em uma ação. Talvez a gente precisa ser sincero e reconhecer que a gente não tem intimidade com Deus como poderia ter, porque a gente não quer. Talvez quando a gente admitir que o que falta em nós é vontade, aí a gente pode começar a ser transformado de verdade. Porque não adianta, gente, a gente vir aqui e cantar, te desejo, tua presença é tudo para mim. E isso não ser externalizado em uma verdade na sua vida, no seu dia a dia. Não estou dizendo que não é sincero que você está cantando, mas eu estou dizendo que é imaturo. Existe um nível maior de amor para caminhar. E esse nível maior de amor, ele é um nível de devoção. Pensa no primeiro mandamento. Você tem que amar o Senhor, seu Deus, com toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua força. Qual que é a palavra além de amor que aparece o tempo inteiro no texto? Tudo. É um mandamento sobre entrega, sobre totalidade, sobre intensidade. Porque Jesus não é digno de outra coisa que não tudo. E o que Ele deseja de mim e de você é tudo. Todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todo o seu vigor, tudo. Ele não é egocêntrico, Ele é digno. Porque Ele deu tudo. Ele deu tudo. E um dia você levantou a sua mão falando que você queria que Ele fosse o seu Senhor, o seu Salvador. A minha pergunta para você é, o que mudou daquele primeiro dia, daquele primeiro amor, daquela primeira paixão, daquele encontro que te fez corresponder, porque você falou, uau, é isso, é Ele. Ele é o caminho, como foi falado aqui, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo. O que mudou daquele dia para hoje? Onde foi que Ele deixou de ser a uma coisa que importa? Quando a gente fala sobre arrependimento, é sobre isso que a gente está falando. Às vezes a gente complica muito uma coisa que é simples. Arrependimento é a gente voltar para aquele que é o nosso tudo. É a gente reconhecer quando algo entra no lugar daquele que é o nosso tudo. Então a gente se rende. Pela graça. Não é um fardo, não é um esforço. É uma libertação, na verdade. Dos fardos e pesos que a gente acha que são importantes, mas que na verdade estão nos escravizando. Intimidade é desejo, intimidade é escolha. Se você não escolhe todos os dias por Jesus, você não vai ter intimidade com Ele. Desculpa se é a pessoa que está te contando essa notícia, talvez não vai te agradar. Mas se você não escolher por Jesus todos os dias, você não vai ter intimidade com Ele. Você vai conhecer Ele, você vai ter experiências com Ele, mas intimidade precisa de tempo, precisa de relacionamento, precisa de escolha. O lado bom é que depois que você chega no nível de intimidade, não tem volta. Tem várias pessoas aqui que a gente tem intimidade, que já me viram em momentos difíceis. Tem gente que morou comigo aqui. Tem gente que dividiu muito tempo comigo aqui. E me conhecem. Sabem do melhor e do pior. Sabem do que eu gosto, do que eu não gosto.
sabe como falar as coisas comigo, para que eu consiga entender e receber bem. Tem várias pessoas aqui que eu sei dizer o que gosta, o que precisa, qual que é o defeito, aonde que se apertar, explode. Uma delas acabou de rir, provavelmente. Por quê? Caminhada junto. Se tem uma coisa que eu entendi, que eu vivo, é que discipulado envolve caminhada, envolve tempo, envolve vida junto. Não é uma fórmula, não é um departamento. É vida, é caminhada. E a gente desenvolve mesmo intimidade. Ao ponto, tem gente aqui que acha as minhas piadas engraçadas. Não é porque a piada é boa, é porque a intimidade fez a pessoa entender o que eu estou querendo falar. Com essas historinhas bem simples, eu quero dizer para você que a intimidade demanda escolha e que Jesus quer que você caminhe com Ele perto ao ponto de você saber o que Ele gosta. O que Ele está pensando? Você já teve um momento em que você estava fazendo alguma coisa, você estava falando alguma coisa, e você sentiu no seu coração, e você ouviu claramente que Jesus não estava gostando daquilo? Só eu. Eu lembro de um dia que eu estava muito empolgado. Eu tenho uma ladeira da destruição, da autossabotagem, que chama desconforto. Quando eu estou desconfortável, quando eu estou inseguro, eu entro no modo quero ser engraçado. Nunca dá bom. Eu só sou engraçado quando é espontâneo. Mas quando eu tento, tragédia. Mini parênteses. Esses dias eu fui convidado para pregar numa congregação aqui da igreja. Domingo de manhã, o pessoal mais maduro, assim, com mais trajetória, caminhada, coque e tudo mais. Eu fui bem arrumadinho, não fui, desse jeito jovem. E aí, desse jeito cringe. Gente, eu sou cringe. Sou, né? Muito. Desculpa. Mini parênteses dentro do mini parênteses. Quem foi que revogou o direito que a gente tem de usar calça skinny? Pelo amor de Deus. O meu caráter foi forjado. Aquilo ali representa a justiça de Deus. Inclusive, tem calças que a gente usa que parece que elas são mais justas que Deus, mas elas não são. Não porque elas não são muito justas, mas porque Deus é muito justo. Estou indignado. Indignado que não pode mais usar calça skinny. Que isso significa que é velho. Não pode tomar café. Não pode tomar café da manhã. Acabou, né? Senhor, já sou o tio. Essa é uma coisa que a intimidade comigo vai te mostrar. Eu sou um senhor chamado Astolfo, que durmo cedo, que acorda. Se você tem um vô chamado Astolfo, perdão. Ou um tio que acorda às 6 horas da manhã, que gosta de tomar café em silêncio. Cada vez eu vou ficando mais velho. Eu estou usando pijama. Eu oficialmente sou um senhor. Eu não usava pijama. Quando você começa a usar pijama é porque você... Se colocar a meia, então... Eu não vou entregar porque eu fui proibido de fazer piada sobre certas pessoas que convivem muito perto de mim. Então, não estou falando que é alguém da minha casa. Porque se eu fizer piada... Nossa, já foi um assunto falado. Eu não posso citar nas pregações mais a minha família. Eu fui proibido. Ops, falei que era minha família. Mas, assim, não vou citar que... meia, até aqui, é muito importante. Roupões de tecidos em pelúcia que esquentam. Às vezes eu entro lá num certo quarto e falo assim, gente, isso daqui está parecendo uma casa de repouso. O chá, o roupão. Guarda a minha vida, Senhor, me livra de toda morte. Vocês não concordam comigo que é para algo bom que às vezes a gente cita as pessoas próximas a nós? Eu estou autorizado pelo corpo de Cristo a continuar citando histórias cotidianas do dia a dia? Jesus não ensinava por parábolas? Teve uma mãe ali, eu tenho certeza que você é mãe. Não. Se seu filho for pregador, eu ministro agora cura no seu coração. Mas tá, fecha o parênteses, sem brincadeirinhas agora. Volta para o mini parênteses de que eu fui pregar lá na igreja das pessoas mais velhas, mais sérias. E aí eu fui super
Sim, super organizadinho, com a roupinha bonitinha lá. O Hugo estava lá, me acompanhou, ficou na intercessão lá no fundo, e eu estava falando, eu falei super sério, eu não fiquei contando piada. Aí teve uma hora que eu falei, fiz tipo 3 pontos seguidos e ninguém reagiu. Assim, tipo, as pessoas estavam ouvindo, mas elas estavam muito quietas. E aí eu quis emendar, falei, vou fazer uma piada aqui. Gente, que tragédia. Foi muito constrangedor. Naquele momento eu senti o Espírito Santo saindo do ambiente. Brincadeira. Mas eu comecei dizendo isso para você só para ilustrar que a intimidade te faz conhecer as pessoas. Comecei toda essa brincadeira para falar que os meus amigos sabem que eu não sou uma pessoa que deveria contar piadas. Ok, a gente estabeleceu que Jesus entrou na casa porque ele queria ter intimidade, relacionamento, e que intimidade é desejo e escolhas, ok? Então vamos falar sobre essas duas pessoas. Vou começar por Marta. Gosto de Marta, me identifico com Marta. Eu sempre quis ler esse texto e me identificar com Maria, mas quando Jesus fala, Marta, Marta, eu escuto, Diego, Diego. Marta era dona da casa, certo? Jesus foi para a casa de Marta. Ela era a anfitriã, ela que recebeu. A líder, a responsável. Talvez a irmã mais velha. Eu tenho essa teoria que Marta era a irmã mais velha, Lázaro era o irmão do meio, Maria era a caçula. Por quê? Porque Marta era perfeccionista e Maria era meio folgada. Nada contra caçulas, mas irmãos mais velhos me entendem, certo? A nossa vida foi forjada em assumir a responsabilidade, né? Os caçulas, eles... aos pés de Jesus. O João falou uma coisa aqui que se eu falar no microfone ele vai ser cancelado. Não vou fazer isso. Mas vamos lá. Vamos estabelecer isso. Marta, então, era essa dona da casa, ok? Mas ela não desfrutava da presença. Você é dono de uma casa, pelo menos. Ou responsável. Não vamos usar a palavra dono. Você é responsável por uma casa, pelo menos. Você. Certo? Você é a casa de Deus, o templo vivo do Espírito Santo. Ok? A presença dele habita em você? Meu Deus, não? Eu vou fazer um apelo de salvação agora. Ok, a presença dele habita em você. Você desfruta da presença? Para usar o termo da semana passada, você desfruta dessa presença? Porque não adianta você ser o dono da casa, mas você não desfrutar da presença. Não adianta você ser o líder, ser o responsável, você ser a pessoa de qualquer área que você esteja. Mas você viver isso sem a presença. Porque, na verdade, a gente precisa dessa presença, sim. Mas vale a pena viver sem a presença? De verdade, vale a pena você passar as horas que você passa no seu trabalho sem desfrutar da presença de Deus enquanto você está lá? Vale a pena exercer um ministério sem a presença? Por que a gente vive assim, então? Por que a gente trata como prioridade várias coisas que não são importantes e a coisa, se é que pode chamar de coisa, né? Aquilo que é mais importante, a gente trata como sem valor. Pastor, eu não trato a presença de Deus como algo sem valor. Trata. Toda vez que você troca o relacionamento com Ele por qualquer outra coisa que não seja Ele. Trata toda vez que você não busca o direcionamento dEle para fazer aquilo que Ele deseja que você faça e faz baseado na sua própria ideia, no seu próprio cronograma. Nós tratamos a presença de Deus como algo que não é tão importante assim, muitas vezes nas nossas vidas. Talvez a gente não seja sincero para admitir isso, porque é muito triste admitir isso. Mas eu quero ser a pessoa que te chama nessa noite para voltar para esse lugar de simplicidade, para que você possa ter toda a responsabilidade, toda a posição, qualquer seja o lugar que Deus colocou você para ser o responsável, mas você faça isso valorizando a presença dEle. Marta era muito ocupada. Ela estava ocupada com muitas coisas.
Quem aqui já fez um jantar ou já recebeu pessoas para comer em casa? Levanta a sua mão. Dá trabalho, né? Certo? Mas dá tanto trabalho assim que você não pode, na hora que o convidado chega, passar tempo com ele? Tipo, você está recebendo alguém para comer na sua casa, não é um buffet de casamento para 150 pessoas. Dá trabalho, tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Mas é um nível de trabalho que você não está tão ocupado assim a ponto de perder a prioridade. Está fazendo sentido? Marta estava muito ocupada. Não porque ela tinha muita coisa para fazer, mas porque ela queria se sentir importante. O grande problema de Marta e de vários outros personagens, daí isso a gente poderia aprofundar num outro dia, é que ela não estava trabalhando porque ela queria fazer algo importante e abençoar pessoas. Ela estava trabalhando porque ela queria se sentir importante, ela queria ser validada pelo que ela estava fazendo. Deus está fazendo a obra. Mas nesse filme tem uma cena que a personagem principal está lá reclamando sobre o trabalho, está sobrecarregada, daí ela fala assim, eu estou perdendo tudo, vou perder o namorado. Algumas pessoas vão saber de que cena que eu estou falando. E não tem mais nada, não tem mais vida social. Daí o superior dela olha para ela e fala assim, logo, logo você vai ser promovida. Quando você perder tudo, quando você não tiver mais vida pessoal, aí significa que você está fazendo um bom trabalho. E a gente vai achando que isso é verdade. A gente vai achando que está muito ocupado, é sinal de que você é muito importante. E eu não estou aqui levantando a bandeira da preguiça. Pelo contrário. Eu sou uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço. De verdade. Tem horas que eu posso confessar um pecado? Posso? Tem horas que alguém fala assim, estou cancelando essa conversa, tive um problema, não vou poder ir no aconselhamento. E eu, aleluia, Jesus, obrigado. Não porque eu não gosto de fazer, porque eu não quero servir, mas é porque tem horas que você fala, ufa, 2 horas livre. Vou ler alguma coisa, vou, fazer alguma coisa, vou comer. Enfim, o que eu estou tentando dizer para você é que eu não estou levantando a bandeira de você não ter o que fazer, de você não se ocupar. Eu estou falando com aqueles que estão ocupados com as coisas erradas. Marta, além de estar muito ocupada, porque ela queria se sentir importante, ela estava tentando impressionar Jesus. O amigo dela estava na casa dela, queria ter tempo com ela, e ela estava tentando impressionar Jesus. Seu amigo vai na sua casa, você prefere que ele... Na verdade, vamos fazer a ilustração correta. Você vai na casa do seu amigo, ok? Você vai passar um tempo lá com aquela pessoa que você gosta. Você prefere que essa pessoa faça um risoto para você, com não sei o que lá que você gosta de comer, e que ela não te dá nenhuma atenção, nem conversa com você, ou que ela pede uma pizza, pede uma esfirra e fica lá conversando com você, tendo tempo de qualidade? Poxa, era para ajudar, né? Acabou com a pregação. É outra resposta. Aqueles que são espirituais e que entenderam o que eu estava tentando falar, te amo. Você entendeu o que eu estou tentando dizer aqui, apesar do pastor Beto estar tentando me sabotar hoje. Marta estava ocupada porque ela tinha muitos afazeres. Por que ela tinha muitos afazeres? Isso daqui eu sei que é do Espírito Santo para você. E você vai saber quem é você. Marta tinha muitos afazeres porque ela não tinha intimidade suficiente para ouvir o que ela precisava fazer. Ela estava fazendo muita coisa porque ela não tinha intimidade, ao ponto de entender o que ela precisava fazer. O ativismo, na verdade, é uma grande denúncia de que nós não temos intimidade. E porque nós não temos intimidade, porque nós não somos conduzidos pelo Espírito Santo, então a gente está muito ocupado, então a gente faz muita coisa, então a nossa agenda está cheia, porque a gente não entendeu o que é para fazer. Porque sabe quem entende o que é para fazer? Discípulo que caminha perto. Aí você caminha com o mestre, você escuta dele o que é para você fazer. Eu quero dizer para você que eu estou cansado de programações, de organizações que não sejam direcionadas pelo Espírito Santo na minha vida.
na minha casa, na minha família. Cada vez menos eu quero planejamento, cada vez mais eu quero discernimento. Cada vez menos eu quero cronogramas, cada vez mais eu quero revelação. E isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa organizada, pelo contrário. Se você abrir meu celular, você vai ver o quanto eu sou organizado. Só que a nossa organização, ela não pode barrar a liberdade que o Espírito Santo precisa ter nas nossas vidas, nas nossas famílias. O que Jesus responderia para nós se a gente perguntasse para Ele hoje: Jesus, quantas pessoas você queria que eu alcançasse essa semana e que eu não alcancei, porque eu não te ouvi? Quantos encontros você teve essa semana, no seu dia a dia, enquanto você vai, que você estava muito ocupado com a sua agenda, com o seu calendário, com o que você tinha que fazer, que você nem viu com quem que você se encontrou, quem te atendeu na padaria, quem você passou sei lá quanto tempo na fila junto. Será que Deus não quer alcançar essas pessoas? Será que nós não somos o canal dele para esse mundo? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você o que está no meu coração, mas eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, porque aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente é guiado para aquilo que importa. E às vezes aquilo que importa é você se encontrar com um. Quantas pessoas você sabe que estão passando por um momento muito difícil, que às vezes até te manda mensagem, até quer ter tempo com você. Nossa, até quer ter tempo com você. Família, amigos, você sabe que a pessoa está precisando, mas você está muito ocupado para ir lá. Isso é uma denúncia, gente, de que nós estamos ocupados porque nós não temos intimidade. A história do bom samaritano. Quem que passou pela pessoa que estava precisando e ignorou? O sacerdote, o levita. Pessoas que trabalhavam para Deus. Pessoas que supostamente tinham um relacionamento com Deus, mas que estavam muito ocupadas com as suas agendas para poder entrar na agenda de Deus. E daí, quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma pessoa que parava por um, que se importava com um, que perdia tempo com um, que vivia para servir de um em um, que concentrou muito tempo em poucas pessoas, mas que gerou vida, que gerou discipulado, e que gerou pessoas que transformaram o mundo. Algo que me incomoda muito sobre mim, e eu vejo em Marta, é que Marta ficou insatisfeita. Ela ficou muito insatisfeita. E ela ficou insatisfeita porque ela estava sobrecarregada. Quando você está sobrecarregado porque você não tem intimidade, você está envolvido em muitas coisas, mas nenhuma delas ou poucas coisas delas tem propósito, você começa a ficar insatisfeito, você começa a ficar chato, você começa a ficar amargurado. Porque o fardo é leve, o jugo é suave. Se está pesado, é leve porque Jesus leva junto, é leve porque Jesus nos conduz. Não quer dizer que é fácil. O reino não é fácil, o reino é simples. São coisas bem diferentes. Só que você concorda comigo que tem muito filho de Deus aí, que a vida é um eterno processo, tudo é difícil, sempre é um cansaço, sempre. Pelo amor de Deus, gente, a gente é portador de boas ou de más notícias? Tem gente que você senta para conversar, parece que a pessoa suga toda a esperança do ambiente. E é um filho de Deus, é um filho da luz. Às vezes a gente escuta relatos e relatos e relatos de tragédias que são cansativos, porque na verdade são denúncias de que nós estamos insatisfeitos. Nós estamos insatisfeitos porque nós não estamos acessando a fonte de vida eterna. A gente não está vivendo para aquilo que realmente importa. Talvez isso possa até te ofender, mas eu quero te convidar nessa noite para deixar de ser uma pessoa insatisfeita e uma pessoa cansativa, para você se posicionar para apenas uma coisa. E aí você realmente viver como alguém que tem propósito, e porque tem propósito, vive em bom ânimo. Eu preciso fazer esse parênteses. Desculpa. Se o tempo estourar hoje, já estourou. Não é culpa minha, tá?
Põe na conta do Espírito Santo. Preciso fazer esse parênteses, realmente é uma correção. Receba com o maior amor do mundo. Pensa que essas palavras, elas estão sendo carregadas para o seu coração com pequenas plumas de amor, ok? Para não ficar nenhuma ofensa, nenhuma dor, nenhuma tristeza. Não estou aqui para ofender ninguém. Se o evangelho te ofender, daí, que bom. Está matando para gerar vida. Mas fazendo toda essa introdução, gente, a gente precisa urgentemente ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, vírgula. Glória a Deus que a palavra de Deus sempre tem uma vírgula, sempre tem um mas. É onde Jesus entra e muda a nossa história. No mundo vocês terão aflições. Jesus entra. Ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Amém? Não tem como você ser um filho de Deus e você não caminhar em bom ânimo. Você não caminhar de uma forma positiva, você não caminhar cheio de alegria, porque a nossa alegria não é circunstancial. Eu não estou falando para você andar o tempo inteiro. Talvez não seja da sua personalidade. Mas a alegria é uma postura de coragem diante da realidade. Alegria é a escolha de render graças a Deus, de ser alguém grato, de ser alguém que bendiz o Senhor, independente das circunstâncias. Justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que tem tanta gente que está caminhando de fraqueza em fraqueza, de queda em queda, de dificuldade em dificuldade, de eterno processo em eterno processo? Porque não está caminhando na força de Jesus, que é a alegria. Tenham bom ânimo, coragem. Geração, sei lá, se você é cringe, se você é Z, não me importa. Geração 2021, coragem, bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E Ele te chama para caminhar como alguém que é mais que vencedor. Se você foi na célula essa semana, você teve a reflexão. Nós somos mais que vencedores no meio de todas as coisas. Nós somos mais que vencedores em contextos difíceis. Vitória é consequência de luta, de prova. Vitória é resultado daqueles que não desistem, daqueles que permanecem. Confesso para você que eu estou cansado mesmo de ouvir tanta lamúria. Nós somos muito rápidos para ir para a internet e julgar dores de uma geração que não conhece Jesus e rotular como mimimi, certo? A gente é muito rápido para falar que é mimimi, que é natural que a gente espere que a criação gema. Não é natural que os filhos de Deus gemam, porque eles não estão revelando Jesus. É natural a gente esperar que as pessoas aí fora vão só falar de problema, vão encher as redes sociais de reclamação, vão viver da forma como elas vivem, de dor em dor, porque elas não conheceram a fonte que eu e você conhecemos. Não é natural que eu e você vivamos uma vida de dodói em dodói. A Ana sempre fala uma coisa, as melhores pregações dela na nossa igreja e nas conferências sempre é quando ela vai para o caminho, vales, montanhas, ela tem, Deus, transforma num livro, Senhor. Fala, Pai. Amém? Quem já ouviu sabe. Mas tem uma frase dela que sempre me chama a atenção e que eu lembro no meu dia a dia, na minha vida. A Bíblia diz que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte e que a presença está com a gente, está levando a gente para o outro lado. Não é para fazer um financiamento, Minha Casa Minha Vida, no vale, montar a sua barraca no vale, é para passar e deixar Ele te levar. Às vezes a gente está preso em processos que era para a gente ter vencido há muito tempo, porque a gente é mole, porque a gente é fraco, porque a gente não se posiciona. Amém. Fecha parênteses. Se você me amar depois de hoje, é porque você me ama como Cristo. Senhor, tem misericórdia. Apagou minha nota aqui. Aleluia. Volta. Ok,
Vamos caminhar para o fim agora. Prometo para você, e não é promessa de pastor que fala que vai terminar e demora meia hora. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você. Depois de todos esses entendimentos sobre Marta, eu quero que você compreenda juntamente comigo que, além de estar exausta e nesse processo, Marta ficou muito incomodada por causa da comparação. Ela escolheu errado, mas ao invés de resolver as escolhas que ela fez, ela começou a olhar para a outra que estava desfrutando, que estava vivendo de forma leve, e ela começou a ficar incomodada. Ao invés de ficar incomodado com quem está escolhendo a boa parte, que tal lidar com as suas escolhas erradas, resolver a sua desordem, entrar no prumo da prioridade de Deus para a sua vida e deixar o outro viver o que Deus tem para ele. Sabe quando você vai vencer alguns processos, e isso eu estou falando, eu sei que é profético, e eu oro para que essa palavra caia no seu coração e vire entendimento? Sabe quando alguns de nós vão vencer certos processos que às vezes a gente está lutando há muito tempo? Quando a gente parar de olhar para o outro, quando a gente parar de gastar energia se comparando e lidar com a nossa bagunça, e lidar com as nossas escolhas, e concentrar a atenção que a gente concentra para o outro, seja na forma de comparação, de competição, de inveja, daí só o Espírito Santo para te revelar o que é o seu problema, mas canalizar essa energia para querer ser transformado. Que recurso tem? Tem palavra, tem o Espírito Santo, tem oração, e tem um Deus que ouve as suas orações e que responde. Tem igreja, tem pastoreio. Se você acha que não tem, meu WhatsApp está aí. Só manda mensagem. Pastor Beto, pastora Dani também. Está lá no grupo, manda também. Manda para eles, eles têm mais experiência. Brincadeira. Eles têm mais experiência, mas você pode mandar. Estou só fazendo uma brincadeira. Tem discipulado. Você sabia? Olha só que interessante. Acho que você viu alguns cultos atrás, a gente trazendo um monte de gente aqui na frente, falando para você que são pessoas que estão disponíveis para te servir. Você está procurando? Você está buscando? Você está querendo? Deixa eu te contar uma coisa. Nós sim nos movemos no espírito profético, mas o espírito profético não é um espírito de adivinhação. Eu não tenho uma bola de cristal que vai falar para mim que você está passando por algum problema se você não procurar ajuda. E aí, às vezes você fica, mas ninguém me procura. Quantos anos você tem? Você sabe mandar uma mensagem? Acho que sim, né? Você manda o dia inteiro. Procura, gente. Vamos amadurecer? Vamos crescer? Vamos parar de se comparar? E vamos canalizar a energia, examinando a nós mesmos? Sabia que a única pessoa que a Bíblia diz que você tem que humilhar é você mesmo? Humilhai-vos. A única pessoa que você tem que avaliar é você mesmo. Examine o homem a si mesmo. Você é responsável por uma pessoa, em primeiro lugar, você. Se você não lidera você, se você não discipula você, se você não vence a sua alma, você não está apto para mais nada, porque ame o próximo como a ti mesmo. Talvez o grande problema que a gente tenha de discipulado é porque a gente não está sendo autorresponsável, a gente não está discipulando a nossa alma. Aí você abre a Bíblia e vê Davi, eu falei sobre ele aqui, perseguido, passando 1 milhão de perigo, todo dia achando que ia morrer. Bendize minha alma ao Senhor. Por que está abatida, ó minha alma? A alma olhava para ele e falava, por que você está sendo perseguido por alguém que está quase te matando todo dia, tem um exército contra você? A alma sempre tem o que falar de volta. Quem tem que dominar ela é a gente. Como a gente domina ela? Lembrando ela da palavra de Deus. Espera em Deus. Olha para Ele. Você é responsável por você. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você não quiser se ajudar, não podemos fazer nada.
E a gente vai te ajudar a crescer e vencer. A gente não vai fazer o trabalho por você. Eu posso falar por mim, eu posso falar por essa equipe. A gente não vai ser uma equipe sobrecarregada para que você seja mimado e carregado no colo. Quem a gente carrega no colo é bebê. E é uma delícia carregar bebê no colo. Bebê não fica murmurando, bebê quer ser carregado. Quem dá trabalho é crente velho que não quer amadurecer. Desculpa se isso te ofende. Eu espero que a ofensa gere um posicionamento para o amadurecimento. Amém? Nossa, Senhor. Aleluia. Quero chamar o louvor, por favor. Marta também ficou incomodada porque ela era egocêntrica. Senhor, você não está vendo que ela está sentada e eu estou fazendo todo o trabalho? Era só ter pedido ajuda. Mas a gente precisa ser validado pelos muitos trabalhos que a gente faz. Agora que eu falei muito de Marta, porque eu acho que realmente o Espírito Santo queria nos fazer lidar com a Marta que existe em nós, eu quero falar para você sobre Maria, para a gente encerrar esse momento orando. Quem era Maria? Aquela que escolheu a melhor parte. Aquela que soube escolher. A Bíblia fala coisas maravilhosas sobre Maria. Talvez possa ter uma pregação aqui só sobre Maria. Essa Maria, a Maria de Betânia. Ela é aquela que derramou precioso perfume nos pés de Jesus. E ungiu Jesus para o sepultamento. Sabe por quê? Eu nem vou olhar ali, porque se eu olhar na nota... Você viu que até quando eu prego sem nota, eu quero seguir todos os tópicos, né? Oh, Jesus, liberta. Mas eu quero falar para você sobre duas coisas que aqueles que escolhem apenas uma coisa vivem. Eles vivem adoração verdadeira. Ela estava aos pés de Jesus porque ela valorizava a presença de Jesus. Porque ela entendeu que o que realmente importava era Jesus. Não é porque ela não tinha trabalho, porque ela não era responsável, mas é porque ela queria priorizar aquele que era mais importante. Adoração genuína é priorizar a presença. Adoração verdadeira é valorizar a presença, não é cantar. Por mais que vocês cantem muito bem. Não é tocar, por mais que eles toquem muito bem. É amar. O único sinônimo para adoração que se encaixa é amor. Amará o Senhor, teu Deus, com tudo. A gente ama valorizando a presença. Quando a gente entra nesse lugar de viver valorizando essa presença, seja numa reunião, e aí você acessa tudo que ele tem de autoridade, tudo que ele liberou sobre o corpo, porque você não estava distraído. Você estava aqui escolhendo a melhor parte, que é ele. É sobre ele que a gente, é por causa dele que a gente está aqui. Mas você valoriza essa presença no seu dia a dia, quando você para conversar com ele, quando você escolhe passar tempo com ele. Só que sabe o que essa vida de adoração genuína gera? Uma vida de revelação. A mesma Maria que esteve sentada aos pés de Jesus, ouvindo dele, porque ela valorizava a presença e a palavra dele. Essa mesma Maria é a pessoa que depois se prostrou aos pés de Jesus para ungir ele para o sepultamento, porque ela entendeu que aquele Jesus era o Messias. Antes dos discípulos entenderem, ela já tinha entendido, porque ela vivia em intimidade. Eu quero que vocês coloquem de pé agora. A gente vai entrar nessa última canção e depois vamos fazer a nossa oração. Mas eu quero dizer para você, e eu quero dizer isso de uma forma profética sobre nós, como corpo, como ministério. Existe um nível de revelação que o Senhor quer nos levar. Existe um nível de entendimento profético. Existe um nível de posicionamento, de autoridade que Ele quer nos levar. Só que isso depende do nosso posicionamento no lugar secreto.
E eu quero que você use o tempo dessa canção para você adorar Ele com tudo que você tem. Você já adorou hoje? Adore mais. Faça da melhor maneira possível. Porque Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Isso significa que quando Ele te encontra adorando Ele em espírito e em verdade, você é encontrado por Deus. Quando você é encontrado por Deus, você recebe tudo aquilo que você precisa e você é transformado. E Ele vai nos tocar e Ele vai nos transformar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós fomos criados para viver dia e noite, contemplando a Tua beleza, aprendendo do Senhor. E nós te agradecemos porque sim, o Senhor vai voltar e nós estaremos eternamente contigo. Mas Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, ela produza fruto em nós. Debaixo da revelação da Tua palavra, do ambiente da glória do Teu Espírito Santo, nós te pedimos para que essas sementes, elas caiam em um bom lugar no nosso coração. E nós sejamos transformados, nós sejamos restaurados a esse lugar de intimidade, a esse lugar para o qual nós fomos criados. Restaura, Senhor, nos nossos corações esse jardim. Restaura nos nossos corações esse lugar onde nós temos desejo pela Sua presença, nos deleitamos na Sua presença, escolhemos a Tua presença. Grava no nosso coração aquilo que Moisés entendeu: se a Tua presença não for comigo, eu não vou. Nós queremos viver dessa forma, completamente dependentes da Tua presença, valorizando a Tua presença como a coisa mais importante nas nossas vidas, Senhor. Restaura o temor nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Obrigado por você ter ficado até agora. Você tem meia hora para chegar na sua casa, então a gente precisa que você saia rapidamente. Calma, a gente vai ter a bênção final e a nossa equipe vai trabalhar rapidamente para a gente poder ir para casa. Sábado que vem a gente está de volta aqui. Fica atento nas nossas redes sociais, dependendo do decreto, pode ser que o horário do culto mude. Se você não está participando de uma célula ainda, mas deseja participar, na célula você vai receber tudo que você precisa, aconselhamento, você vai ser conectado com pessoas. Fala com a gente lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, você pode passar ali fora, deixar o seu nome com o Lucas, que está naquele balcão. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, a gente tem um presente para você ali fora. Você é muito bem-vindo. Volte sempre. O culto nem sempre demora tanto, mas eu tenho certeza que você foi abençoado. Amém? Que o amor do nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a presença, a comunhão, o consolo, a direção do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todo sempre, até que Ele volte. Amém?